Pilastra da Verdade. Eu vou colocar um pequeno comunicado aqui de pesquisas, buscas dentro de um conhecimento, tá? Profundo, em poucas palavras, sobre um dos maiores mitos da Bíblia, a saber, Salomão. Provas que ele nunca existiu da forma que está na Bíblia. Talvez algum homem influente de Israel do passado possa ter sido chamado de um Salomão, ou Davi, ou qualquer outro. Só que a história da Bíblia é um mito muito fajuto, é uma lenda muito fajuta, e você vai assistir aí o comunicado fruto de muitas pesquisas, e depois eu volto para completar o argumento aqui, porque este vídeo é mais um para abrir a mente até de camelo. Vamos para a matéria. Salomão, o rei mais rico da história, ou o maior mito da Bíblia, dizem que ele foi o homem mais sábio que já existiu, que teve 1000 mulheres, que encheu Jerusalém de ouro, que construiu um templo magnífico e governou o maior império da história de Israel. Mas e se eu te disser que tudo isso pode ser um grande mito? Sim, talvez Salomão nunca tenha existido como a Bíblia descreve. E o pior, não há nenhuma prova concreta fora das páginas sagradas. Hoje, a verdade aparece. E você decide se quer continuar acreditando ou acordar. A Bíblia diz que Salomão teve 700 esposas e 300 concubinas. Num tempo em que não existia camisinha nem anticoncepcional, ele teve um único filho citado, Roboão. Espera aí, 1000 mulheres. Um filho? E nenhum registro disso fora da Bíblia? Onde estão os filhos? Onde estão os descendentes? Onde estão os conflitos internos? Nada. Silêncio. Isso soa como história real, ou como lenda mal contada. Salomão recebia 666 talentos de ouro por ano. Só isso já daria mais de 20 toneladas de ouro por ano, algo digno de um faraó ou imperador global. Dizem que tudo no palácio era de ouro, até os talheres. Mas os arqueólogos nunca encontraram nenhum artefato com o nome de Salomão, nenhum tesouro, nenhuma inscrição em impérios vizinhos que o mencionem. Nada no Egito, nada na Assíria, nada na Babilônia. Um rei tão rico que não deixou nenhum recibo? O Templo de Salomão seria a maior obra religiosa da história antiga de Israel. Mas, até hoje ninguém sabe onde ele foi exatamente construído, e nenhuma estrutura atribuída a ele foi encontrada. Muitos estudiosos acreditam que o Templo de Salomão é uma idealização tardia, escrita durante o exílio babilônico como forma de levantar a moral de um povo derrotado, uma ficção patriótica, um conto de poder perdido, uma ilusão sagrada. Por que criar um rei tão exagerado? Por que mitos funcionam? Eles servem para unir um povo, justificar leis, consolidar uma religião. Salomão foi pintado como o homem que pediu sabedoria, o rei que Deus amava, a prova de que obedecer a Deus traz poder e prosperidade. Mas se isso fosse real, por que nenhuma outra nação sequer notou? Salomão pode até ter sido um personagem real, um líder tribal modesto, mas o rei mais sábio e mais rico da história, com 1000 mulheres e ouro infinito? Isso é mitologia disfarçada de história. A verdade é dura, mas necessária. O rei Salomão é mais uma construção da fé do que da realidade. E aqui no Pilastra da Verdade, a gente derruba o que foi levantado na base da mentira. Se você curte esse tipo de conteúdo que desmonta as ilusões religiosas com base, crítica e coragem, se inscreve no canal. Aqui a verdade aparece. Doa a quem doer. Pois muito bem, vocês ouviram aí
Vocês ouviram aí? Palavras ditas sobre fruto de pesquisas. Por que o crente não pensa nisso, hein? Principalmente o cristão. Evangélico já não pensa mesmo. Evangélico usa emoções. Evangélico é movido por sentimentalismo e emocionalismo. É o que atrofiam mais a mente dele. Mas quando falamos cristãos que acreditam na Bíblia, temos que incluir católicos e outras vertentes que acreditam nos personagens bíblicos. Até o judaísmo, que também acredita que Salomão existiu, de uma certa forma. Agora, trazendo para o lado gospel evangélico, que é o lado mais prejudicial do Brasil, se você não sabe em questão religiosa, é isso mesmo, escravocrata, cheio de regras, tá? Cheio de julgamentos, cheio de intolerância, é verdade, contra outras religiões, outras vertentes, cheio de contendas, cheio de mentiras. Muitas mentiras, se você não sabe. Profetadas mentirosas vivem alimentados nisso, tá? É o combustível do evangelho de vertentes evangélicas. São teístas evangélicos. É a mentira. A mentira é o verdadeiro combustível. Este é o combustível lá. Mas eles não pensam, eles não param para pensar. Eles querem viver de ilusão. Exemplo, Salomão. Salomão, a história mitológica, que eu já vi vários pregadores falando sobre Salomão, babando, suando em cima da tribuna, pagar dinheiro, né? E os bestas, os trouxas lá, sentados nas cadeiras, pagando dízimos e ofertas e acreditando. E não para pra pensar. Salomão teve 1000 mulheres, incluindo 700 princesas e 300 concubinas. É assim que está escrito. Todas de Salomão. Ele poderia ter relação com todas. Claro que se de fato isso fosse verdade, não tem como um homem ter relação com tantas mulheres. Poderia ser que algumas dessas mulheres nunca se deitaram com Salomão. Mas digamos que ele tivesse relação com 50% dessas mulheres. Em um tempo que não tinha inventado ainda camisinha, tá? Eles falam que antigamente existia um tipo de camisinha que eles usavam, mas ninguém tem certeza. E não tinha anticoncepcional. E como se não bastasse, o Salomão, ele era um homem riquíssimo. Não tinha problema de não ter filho. Por que só aparece um filho de Salomão na Bíblia? Roboão. Não aparece nada nos anais das histórias. Não tinha como ele ser estéril porque ele teve um filho chamado Roboão, né? Espera aí. Cadê os filhos de Salomão? Quer ver? Um exemplo? Você que é brasileiro, que está me assistindo agora, tendo ou não crença, sendo contra ou a favor do que eu falo, presta atenção que eu vou falar aqui. Sendo crente ou não, digamos que você tivesse 5 mulheres. Fosse permitido, o Brasil, você casar com 5 mulheres. 5, só 5. Aí você tem uma capacidade financeira, digamos, gigantesca. Fosse um homem com uma capacidade financeira assim, tipo o Silvio Santos ou qualquer outro que realmente destacou financeiramente. 5 mulheres. Aí você não usasse nem camisinha e nem as mulheres não usassem anticoncepcional. Quantos filhos você acha que teria? Será que você teria somente 5 filhos? 5 filhos de cada mulher. Meu sogro, 10 filhos. Não está mais entre nós. Teve 10 filhos. Tá? Com uma mulher só.
Eu conheço aí, tem família que tem história de um pai com uma mulher só ter mais de 20 filhos. Isso já aconteceu na história do Brasil. Mais de 20 filhos. Eu conheci um com 19 filhos, que morou na minha região, com a mesma mulher. 19 filhos. Se você tivesse 5 mulheres, no mínimo, e tivesse muito dinheiro, tivesse que realmente conviver com 5 mulheres, com certeza você teria uns 30 filhos. Normal, 5 de cada uma. Tá? De 20 pra lá. Agora o cara teve mil mulheres lindas. Eram as mais bonitas. Ele novo, jovem, cheio de saúde. E o cara só teve um filho. Provado. Poderia ter tido mais, que ninguém falou aquela coisa. Por que não falaria de outros filhos de Salomão? Sendo que foi um homem muito influente. E outra coisa. Essa é a primeira mentira, grande mentira, que prova que Salomão nunca existiu. Salomão da Bíblia é um mito. Como qualquer personagem da Bíblia é mito. Eu estou falando aqui especificamente de Salomão, mas todos são mitos. Pode alguém ter existido, como eu falei pra você, ter existido naquele nome como uma influência. Pegaram aquele nome, aquela influência, o local onde habitou e transformaram em história. É fácil. É fácil. Eu, por exemplo, se eu fosse fazer uma história, digamos que eu não fosse ateu, eu continuasse num besterol, ganhando dinheiro às custas de gente besta. Eu fosse fazer uma história da minha mãe recebia muitas pessoas na casa dela, campanhas de oração e aquela coisa toda, e as pessoas que iam lá querendo cura, milagres, um tempão. Minha mãe foi bem influente ali entre os anos 2000 até 2006 a 2008. Minha mãe foi muito influente aqui na Bahia. Era considerada e conhecida por vários pregadores famosos aqui da Bahia, tá? Tinham reverência da minha mãe. Minha mãe fazia 70 dias de oração dentro de um quarto em jejum, em busca de fortalecer o ministério dela. Resumindo, minha mãe se foi com 58 anos de um câncer que a destruiu, infelizmente. Mas, digamos que eu fosse um impregnado ainda, achasse que tudo que aconteceu na vida da minha mãe foi um propósito de Deus, e fizesse um livro, a história da minha mãe. Eu podia inventar um monte de coisa. Eu podia criar um monte de cura que nunca aconteceu. Eu podia inventar muita coisa, porque minha mãe não está mais aqui para me desmentir. Tem uns irmãos que iam discordar. Não, eu não vi isso, mas eu vi. E aí, eu vi. Não tinha como contestar. Aí essa história ia atravessar gerações. Daqui a 300, 400 anos alguém dizer: uma mulher na Bahia, influente entre os anos 2000, 2006, até antes, mas foi influência maior. Esta mulher, ela curou muitas pessoas, ressuscitou mortos. Está aqui no livro, e foi o próprio filho que escreveu. Está aqui no livro, ressuscitou mortos. Quem é que ia dizer que não? Muitas pessoas iam discordar, que não iam acreditar nessas besteiras. Mas muitas pessoas iam dizer: não, sim, existiu. Então você pode pegar a história de alguém que existiu, influente, e inventar um mito. A história de Salomão é um mito criado não só ele, como qualquer personagem da Bíblia. Moisés é tudo coisa de Bíblia. Todos os personagens da Bíblia são mitos. É lenda, é fábula. Se você tem fé, é problema seu. Você pode acreditar no que você querer. Eu não tenho nada contra a sua fé. Mas você está acreditando numa mentira desde a sua infância. Para pensar, um homem com 1000 mulheres. E a riqueza que Salomão tinha? Onde é que está este material? Exemplo: ouro, prata, bronze. Tudo no palácio era ouro. Tem um pregador que ele enche os pulmões e grita na tribuna, até hoje, em que Salomão era tão rico, em que a calçada ali das mediações da cidade, do palácio de Salomão, não tinha pedra, era prata batida. Cadê esta prata? De toneladas e toneladas de prata. Ouro. Cara, toneladas e toneladas de ouro. Tudo no palácio era de ouro maciço. Não banhado a ouro, mas de ouro maciço. Talheres, tudo.
Quem sabe lá a cabeceira da cama de Salomão, o trono de Salomão, coroa, tudo de ouro. E outras coisas, Cadê este ouro? Tá onde? Hã? Foi pra Babilônia, aconteceu Babilônia, fica nas mediações do Iraque ali pra frente. Cadê este ouro? Evaporou? Evaporou? Será que este ouro foi também arrebatado para o céu? Deus levou junto com a Arca da Aliança, que nunca apareceu? Este ouro sumiu? Cadê o ouro? Cadê este ouro? Tem ouro? Tem. Naquela região tem muito ouro, mas a riqueza ali do Oriente Médio, nas mediações, Babilônia, que teve invasão, segundo a história, a riqueza maior vem de petróleo. Tem muita riqueza, tem muito ouro, mas vem de petróleo. Cadê este ouro? Então, gente, para pensar que isso é uma mentira. Uma deslavada de uma mentira que foi inventada para enganar a trouxa. Eu fui enganado por 25 anos desta merda. Eu estava dormindo. Salomão escreveu 3 livros da Bíblia. Mentira! Mentira, que nunca foi Salomão que escreveu nada. Esse Salomão aí é uma mentira bíblica que não existe. Quando vai falar que o homem tinha 1000 mulheres, que era chamado de o pecado da luxúria, ter muitas mulheres, ou poligamia. Mas ele tinha muitas mulheres, porque era permitido ter. Por que só um filho? Essas mulheres morreram virgens? No mínimo, era para Salomão ser o maior pai da terra. Ou não? Ter no mínimo aí 70 para frente, 100 filhos. E se o homem ele ter relação com 3 mulheres por dia, depende do horário ali, a recomposição física ali, do organismo direitinho, recomposição do tempo, através do tempo, ele se recompõe. Se ele ter relação, se ele for fértil, um homem de saúde, ele ter relação com 3 mulheres, e elas estiverem no período fértil, ele pode fazer 3 filhos por dia. E pode ser que alguns também venham gêmeos por dia, ou até mais. O homem, a mulher não, a mulher só pode ter 1 ou no máximo 2 se for gêmeos, ou 3 se for trigêmeos, e algo raro de 4, dali pra frente, a mulher ela só pode ter 1 filho por ano, porque ela precisa esperar 9 meses para aquela criança nascer. Mas o homem não, o homem ele pode fazer quantos filhos quiser, se ele tiver a chance de se relacionar com várias mulheres. Cadê os filhos de Salomão? Vocês não param pra entender? Lote de idiota, de hipócrita, que fica defendendo uma mentira o tempo todo e batendo na gente aqui. Vocês deveriam ter, sabe o quê? Ter um documento do próprio governo, lavrado em cartório, entendeu? Atestado de infantilidade mental. Vocês que acreditam nisso como verdade, num mito desse como verdade, e não param para entender a lógica da coisa que não tem nada a ver, vocês teriam que ter um atestado de infantilidade mental crônica. Porque acreditar nisso é melhor acreditar no Saci Pererê. É melhor acreditar no Super-Homem, na Mulher Maravilha, no Batman, com personagens não. Existem de verdade por aí, sai voando por aí o Super-Homem. Não tem outra coisa pra falar aqui a não ser isso, o que vocês precisam ter. Um atestado lavrado em cartório, ali, atestado dizendo infantilidade mental crônica até o último dia de vida. Acreditar que um homem teve 1000 mulheres e só aparece um filho na história do homem. Para com isso, o cachorro que tá aqui dando latindo aqui é mais racional do que vocês. Ah, cachorro. Vocês estão entendendo? Ah, cachorro desgraçado. Vocês estão entendendo? Então, gente, a pura verdade não é minha. São as razões e as realidades. Se você acreditar que um cara teve 1000 mulheres e era riquíssimo e não aparece, a arqueologia não mostra onde está esta riqueza de Salomão. Evaporou, né? Evaporou. Acho que derreteu e evaporou. Ou foi arrebatada para o céu.
E também não aparece nos anais da história. Filhos de Salomão, pelo menos aí 30, 40, 50 filhos de Salomão. Somente um na Bíblia, um cara que teve 1000 mulheres. Pode ter se deitado com menos, com uns 300, 200, ou eu quero. Porque o cara ter 1000 mulheres e não se deitar com um montão de mulher, seria o quê? E você acreditar que isso é verdade, que isso foi verdade. Lembrando, a partir do que eu estou falando aqui, você começa a entender que todos os outros personagens da Bíblia são mitos. São mentira. Inclusive o Jesus que você acredita, é um mito. Pode ter existido um cara influente ali dizendo ser Messias, dizendo ser isso, ser aquilo, pode ter sido crucificado, disso eu não descarto. Não estou dizendo que eu acredito nem eu desacredito. Pode ter acontecido algum Jesus por aí, porque hoje nós temos aqui no Brasil pessoas dizendo que são enviadas de Deus. É a mesma coisa, porém, divino, morreu, ressuscitou, vai voltar. Voltar pra onde? De onde? O cara nunca foi, vai voltar pra onde? Como é que uma coisa que nunca foi vai voltar? É igual colocar assim, a volta dos que não foram. Poeira em alto mar. É a mesma coisa, cara. Jesus, José, João, Maria, Madalena, Filipe, Bartolomeu, Judas, Paulo, Davi, Salomão, Abraão, Moisés, tudo mito. Põe na mente de vocês. Aí fica em podcast falando bosta, falando besteira, falando merda em podcast, achando que é o dono da verdade. Ah, porque ele morreu pelo ser humano, ele morreu, ele está aí, ele vai salvar aquele que obedecer a ele. Teve um padre que falou cantando lá no podcast do Vilela, né? Ele morreu por todos e não sei o que, mané. Ele gosta de dinheiro, com certeza, mané. Tudo mito, rapaz, não se tem prova nenhuma. Você acreditar em Jesus, você tem que acreditar em Salomão. E para acreditar em Salomão, você tem que acreditar que o cara teve 1000 mulheres e só aparece um filho dele. Você tem que acreditar que a riqueza de Salomão tá por aí em algum canto enterrada. Este ouro tá enterrado em algum canto. Ouro, prata, tudo. Moço, fico por aqui, mas eu volto. Esse vídeo é pra fazer você pensar. Se você não quiser pensar, morra sem pensar. É problema seu. Se quiser falar mal de mim, fale mal de mim. Eu não tô nem aí. Quer colocar sua mensagem aqui burra de que eu não conheço a Bíblia? É problema seu. Eu conheço muito mais do que você imagina, cara. Muito mais do que você imagina. Se eu perguntar pra você a descrição total deste livro, da forma que eu sei, eu duvido que você sabe falar. Aí você vai pra cá falar merda, falar bosta. É porque eu não conheço a Bíblia. Vai estudar. O cara desinformado é você. Você é desinformado, que você é burro religioso. Burro que vem pra aqui falar mal de mim e vai falar mal do Jason Ferrer, do Edson Toshio. Você é burro mesmo. Você vai morrer burro. E você querendo sendo burro, você quer colocar a gente no mesmo grupo seu. Porque você não para pra entender isso, não. Se você que tá falando aí, que tá aqui, bota a mensagem aqui contra mim, contra o Jason Ferreira, dizendo que a gente tá falando que não sabe, se você tivesse 1000 mulheres, você só teria um filho. Só teria um filho só, com 1000 mulheres. Ah, para com isso, cara. Deixa a mão de ser idiota e vai estudar mais. Fico por aqui, mas eu volto. Novos argumentos e novas indagações. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Grato a todos que ajudam este canal. Pilastra da Verdade.